Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, no último vídeo aqui do canal eu falei sobre a criança Madeleine McCann, que desapareceu quando tinha apenas 3 anos de idade. E hoje, após 12 anos de seu desaparecimento, ainda não se tem de fato uma ideia do que realmente aconteceu com Madeleine. E desde o seu desaparecimento foram levantadas diversas hipóteses e também teorias. E hoje eu vou trazer para vocês uma dessas teorias. É importante lembrar que o caso de Madeleine McCann, ela se divide em 2 grandes teorias, e a primeira já é relacionada ao sequestro, o rapto da criança. A segunda teoria afirma que os pais foram as possíveis pessoas que mataram Madeleine porque desapareceram com seu corpo. Porém, no vídeo de hoje, eu irei falar sobre a hipótese número 1, que é a hipótese do rapto da criança. Se você ainda não assistiu o vídeo, onde eu trago as últimas informações sobre o caso de Madeleine, vou deixar a descrição aqui nesse vídeo para que você possa então assisti-lo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like aqui no vídeo também. Dividirei então os acontecimentos em algumas partes para que nós possamos entender melhor como pode ter acontecido essa hipótese do sequestro, né? Como que se deu isso? A criança desapareceu na noite de 3 de maio de 2007. Às 19h30, o casal Jerry e Kate McCann, hospedado no Resort Ocean Club, começou a se preparar para jantar com um grupo de amigos. Eles garantem que deixaram os filhos dormindo e às 20h30 chegaram pontualmente ao restaurante do resort. Os McCann jantaram no restaurante Tapas, a menos de 100 metros do apartamento. Jerry, o pai da criança, disse que às 21h foi checar as crianças e que viu Madeleine dormindo. Na volta, conversou com outro turista numa rua próximo ao apartamento. Quando Jerry voltou ao restaurante Tapas, um homem branco entre 35 e 40 anos teria entrado no quarto das crianças. Jane Tanner, amiga que jantava com o casal McCann, diz ter visto na rua um homem com uma criança no colo, mas não pensou que pudesse ser Madeleine. Kate, a mãe da criança, afirma que às 22h foi a vez dela checar os filhos. Ao chegar no quarto, teria visto que a filha havia desaparecido e encontrado uma das janelas abertas, como se tivesse sido forçada. Kate então correu e avisou aos amigos. Na hipótese de rapto, uma das maiores suspeitas é que Madeleine teria sido levada por um inglês chamado Robert Murat, que mora perto do apartamento dos McCann. Por essa versão, Robert teria embarcado a menina no barco na noite do rapto. É possível que Madeleine tenha sido levada para Tanger, no Marrocos, numa ação de uma rede de pedófilos. No dia 9 de maio, uma turista noruegana que ainda não sabia do caso teria visto a menina no Marrocos. Seria a última pista de Madeleine. Após as autoridades portuguesas encerrarem sua investigação em 2008, a Scotland Yard, polícia britânica, abriu uma própria investigação em 2011, seguindo a hipótese de sequestro. Foi desse esforço que saiu então essa imagem, estimando a aparência de Madeleine em 2012, quando ela teria 9 anos de idade. Apesar de já ter coletado mais de 1000 depoimentos, investigado centenas de suspeitos e gastos mais de 11 milhões de libras, a investigação, chamada de Operação Grange, ainda não conseguiu descobrir o que houve com a menina. E como eu já falei no primeiro vídeo a respeito desse caso, a Netflix lançou um documentário muito interessante sobre o que pode ter acontecido com a Madeleine. E o jovem que então foi acusado na época de ter raptado a criança, que seria Robert Murat, o documentário também traz muitas informações sobre ele e a própria entrevista com o Robert. Irei detalhar aqui algumas das coisas que o documentário fala sobre Robert Murat e o próprio testemunho dele em relação a esse caso. Robert Murat, na época do desaparecimento de Madeleine, foi o principal suspeito de ter sumido com a criança. Isso se deu porque logo após a noite do desaparecimento, Robert percebeu que os pais de Madeleine estavam precisando de alguém que o ajudasse na comunicação com os demais países,
Logo então se tornava amigo e tradutor do casal McCann. Mas como que foi levantada a suspeita de que Robert seria então o culpado pelo desaparecimento da criança? Devido à grande aproximação de Robert com os McCann, uma das jornalistas que estavam investigando o caso e acompanhando de perto toda a repercussão, afirmou que Robert era um predador sexual, que ele estava muito interessado no caso, sem nunca ter conhecido os McCann. Logo, diversos jornalistas compraram então a ideia. Começou uma grande investigação em torno da vida de Robert. Robert teve então sua casa invadida por policiais e teve sua vida virada de cabeça para baixo. Aquele que até então estava ajudando a família McCann era agora identificado como o principal suspeito desse caso. A jornalista britânica, que inicialmente acusava Robert, disse que ele estava agindo de uma maneira muito suspeita. Em sua defesa, Robert afirmava que a intenção dessa jornalista era unicamente de resolver o caso, mas que ela não estava seguindo a lógica. Os computadores de sua casa foram revirados e foi então encontrado materiais pornográficos, porém nenhuma ligação com o Madeleine. Robert afirma ainda que diversos de seus parentes ganharam quantias enormes de dinheiro para confirmar teorias obscenas sobre eles, dando então a entender que ele era o culpado do desaparecimento de Madeleine. Porém, após uma grande investigação, não se conseguiu provas suficientes que pudessem condenar Robert Murat, e ele foi inocentado. Robert afirma que se sentiu como uma raposa sendo perseguida por um bando de cães. E devido à grande repercussão envolvendo seu nome, isso lhe rendeu cerca de 600 mil libras em acordos de difamação, envolvendo principalmente tabloides que afirmavam que ele era o culpado pelo desaparecimento de Madeleine. Bom, e qual é a sua opinião em relação a esse caso? Você acha que Robert tem culpa no cartório? Ou você acha que ele foi apenas um bode expiatório utilizado para se chegar a uma solução final do caso? Deixe nos comentários a sua opinião e até o próximo vídeo ainda sobre esse caso.